Olá, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre revestimentos de argamassa inorgânica e cerâmicos. Primeiramente, eu vou falar sobre as falhas possíveis nesses revestimentos e uma dessas categorias é o descolamento. E esses descolamentos eles podem tanto acontecer em revestimentos de argamassa e em revestimentos cerâmicos. Então, no caso de revestimentos de argamassa, é uma dos pontos que pode ocorrer é durante o preparo da base. Então, para que isso não ocorra, a superfície que vai revestir ela tem que estar limpa, seca e plana e com uma rugosidade adequada para que a aderência dessa argamassa ocorra de forma aproveitável. E a regularização dessa argamassa ela tem que atender às especificações técnicas quanto à composição, espessura e tempo de cura. Também, em relação à argamassa colorante, a escolha dessa argamassa ela tem que ser adequada em questão de mistura e a respeito dos tempos de trabalho indicados pelo fabricante para que tenha um bom resultado. Além disso, as placas cerâmicas ocorre um fenômeno que é a expansão por umidade e ela ocorre devido à absorção de água, o que causa um aumento no volume e isso pode levar a um posterior descolamento também em revestimentos cerâmicos, especialmente em fachadas. Outro outro motivo também dos descolamentos são as juntas de movimentação. Elas evitam com que isso aconteça porque elas absorvem as tensões causadas pelas variações de temperatura ou umidade ou também pela movimentação dessa estrutura. Isso faz com que não aconteça o surgimento de fissuras e o descolamento dessas peças. Outro ponto também é em relação à argamassa de rejuntamento. Então, a má execução ou qualidade desse rejuntamento, eles causam infiltrações de água e posteriormente patologias. Como a NBR 14992 de 2003, ela classifica essas argamassas de rejuntamento em dois tipos, 1 e 2, e essas variações elas ocorrem de acordo com a aplicação ou o ambiente que está sendo submetido a essa argamassa de rejuntamento. A falta de atenção a esses detalhes, eles podem levar a problemas como o surgimento de manchas, eflorescências também, e nos piores dos casos, o descolamento dessas peças cerâmicas, como está sendo evidenciado nesse tópico. Além disso, outro ponto também que pode ocorrer devido a falhas nos revestimentos são as fissuras. Já essas fissuras, elas podem ser relacionadas a fissuras nos revestimentos da argamassa, fissuras relacionadas com o comprimento deficiente do concreto, fissuras relacionadas com a deficiência de encunhamento da alvenaria, fissuras relacionadas com a deformação lenta do concreto, fissuras relacionadas com a argamassa de assentamento, fissuras relacionadas com a ausência de vergas e contravergas e outros fatores que podem causar essas fissuras também. Nesse caso, no primeiro dos casos, que é as fissuras em revestimentos de argamassa, eles são causados por diversos fatores, mas uma delas é a retração da argamassa, que ocorre durante a secagem, uma falta de cura adequada durante a secagem, a falta de composição, a utilização de argamassa com composição inadequada e a aplicação de camadas muito espessas. Então, conforme um revestimento muito bruto, muito grotesco ali, isso também ocasiona as fissuras. E também pode ocorrer devido a fatores externos, né, que é a movimentação de estrutura e condições climáticas. Nesse caso das condições climáticas, a gente tem que prever isso e submeter a impermeabilizantes, caso seja necessário, mas tudo visando com que essa patologia não se exceda. Também tem as fissuras relacionadas com a deficiência do encunhamento da alvenaria, que ela é devido à falta de resistência dos materiais e a aplicação de cargas prematuras ou utilizações de argamassas de baixa resistência mecânica.
Também temos as fissuras relacionadas com o cobrimento deficiente do concreto, ou seja, o aço ele fica em contato com o ar, que ocorre, obviamente, a oxidação, faz com que esse volume do aço aumente e gere as fissuras no concreto. Para evitar que esse problema ocorra, a gente tem que seguir as normas de cobrimento, ou seja, colocar um espaçamento mínimo entre a armadura e o exterior da estrutura, e também garantir que a gente utilize materiais de alta qualidade, para que essa corrosão ela não seja prematura ou devido é, é, a péssima qualidade do concreto nesse caso. Além disso, a gente tem as fissuras relacionadas com a deformação lenta do concreto, que elas são decorrentes na variações na composição do concreto entre os elementos estruturais, o uso de concreto de alta resistência e granulometria dos agregados. Então, tudo isso influencia para que ocorra essa deformação e elas podem persistir por vários anos, porque elas geram tensões no concreto e no revestimento e podem levar às fissuras. A gente também pode falar sobre as fissuras relacionadas com argamassa de assentamento, que ocorre devido à presença de argilominerais montimoriloníticos na argamassa de assentamento, que são uma das principais fissuras no revestimento. Esses minerais eles expandem e contraem de acordo com a umidade, e isso faz com que haja tensões na argamassa e no revestimento, levando a essas fissuras. Também tem em relação à ausência de vergas ou contravergas, que elas precisam ser dimensionadas corretamente, porque elas distribuem essas tensões ao redor das aberturas das esquadrias e evitam a concentração de esforços em pontos específicos e, consequentemente, as fissuras. Então, é necessário fazer aquela verga e a contraverga na parte inferior e superior das esquadrias, e então de que são cerca de 20% a mais do tamanho da esquadria em si para ambos os lados, a fim de evitar essas fissuras. Também tem outros tipos de fissuras que elas ocorrem por falta de amarração adequada entre os pilares da alvenaria, a execução de alvenaria sobre elementos sujeitos a movimento, a ausência de isolamento térmico em lajes de cobertura, falta de permeabilização também, recalque diferenciais nas fundações e a execução de revestimentos contínuos sobre as juntas de dilatação. E também, por fim, a falta de suporte adequado para platibandas. E agora a gente vai falar sobre as vesículas e as manchas, que são outras classificações de patologias que podem ocorrer, assim como as fissuras. As vesículas elas nada mais são do que a presença de impurezas, como pedra de cal não extintas, matéria orgânica, argila, pirita e outros contaminantes na areia ou na cal hidratada. Isso faz com que ocorram bolhas no revestimento e quando elas reagem com água ou com cimento, elas causam uma expansão e uma fragilidade da argamassa, que resultam nas chamadas vesículas, que podem aumentar de tamanho conforme o tempo e ainda comprometem a estética e a durabilidade do cimento. Da mesma forma, a gente tem as manchas, que elas podem apresentar diversas cores, como marrom, verde e preto, e essas causariam. Por exemplo, as manchas marrons, elas geralmente são causadas devido à oxidação do ferro, que forma a ferrugem. Já as manchas pretas ou verdes, elas estão associadas ao crescimento de algas e mofos, que geralmente ocorrem em ambientes úmidos e propícios à proliferação de micro-organismos. Essa umidade presente nesses revestimentos cria um ambiente ideal para desenvolvimento desse organismo, então eles procriam nesse espaço, e essas manchas escuras elas comprometem tanto a estética quanto a durabilidade desse material. Da mesma forma, a gente também pode falar sobre as eflorescências. Então, eu vou dizer um pouco sobre as condições para o aparecimento dessas eflorescências e também as eflorescências que são provenientes da limpeza de revestimentos cerâmicos com ácido.
Aqui vou falar primeiramente as condições, né? A eflorescência é um fenômeno que ocorre quando os sais que estão presentes nos materiais de construção entram em contato com a água e eles migram para a superfície e formam manchas brancas. Para esse processo ocorrer, é necessário que estejam obrigatoriamente três fatores: sais solúveis, que são provenientes de cimento, agregados, águas, tijolos e outros materiais; água, que é proveniente de umidade do solo, chuva ou vazamentos; e também a pressão hidrostática, que é ela que impulsiona a solução salina para a superfície. A combinação desses três fatores em diferentes proporções que leva à formação dessas manchas brancas ou amareladas também na superfície dos materiais, que comprometem a estética e a durabilidade. Quando essa eflorescência proveniente da limpeza de revestimentos cerâmicos, por exemplo, a limpeza ácida de fachadas com solução de ácido muriático é um procedimento comum que ela remove resíduos de argamassa, mas ela pode causar problemas também, porque a saturação prévia da superfície com água é fundamental para que evite uma penetração profunda do ácido e forme os cloretos solúveis, que geram posteriormente novas eflorescências. Então, essa reação química entre o ácido e o cimento, ele forma esses compostos brancos solúveis em água, e eles podem ser removidos tanto por escovação ou como lavagem com água em abundância. Nesses casos, a ação da chuva ela pode eliminar a eflorescência naturalmente com o tempo, mas essa remoção mecânica com a escova de aço e lavagem também é muito utilizada. Nesse caso, já que estamos falando de água, absorção, também tem aquelas falhas que elas são relacionadas com a umidade. Então, elas podem ser tanto em relação à absorção capilar da água, água de infiltração ou de fluxo superficial, formação de água de condensação, absorção higroscópica de água e condensação planar, e por fim a gente vai falar de algumas medidas protetoras. Então, primeiramente, a gente vai definir o que é absorção capilar da água, que nada mais é que a umidade ascendente que ocorre em materiais de construção porosos, como tijolos ou concreto, quando eles entram em contato direto com o solo úmido. Então, a água presente nesse solo ela é absorvida pelos capilares microscópicos presentes nesses materiais, e elas ascendem devido à força capilar. Essa ascensão ela é influenciada por esses tamanhos de capilares. Então, capilares menores eles permitem uma altura de elevação, uma maior altura de elevação, enquanto os capilares menores eles permitem uma maior velocidade de absorção. Então, as águas de infiltração ou de fluxo superficial, ela é quando a água sobe pelos poros dos materiais de construção, como tijolos ou concreto, só que devido à força capilar. Essa ascensão ela é mais intensa em materiais com capilares menores e mais lenta em materiais com capilares maiores. A formação de água de condensação ocorre quando a temperatura atinge o ponto de orvalho e o vapor de água excede e se condensa, então ela libera calor. Essa condensação ela é mais frequente em superfícies frias, especialmente em locais com superfícies frias, como paredes, cantos de edifícios, especialmente em locais com baixa temperatura e alta umidade relativa do ar. A falta de um isolamento térmico nessas edificações pode agravar ainda mais esse problema e leva ao surgimento também de mofo, bolor e outros danos. Além disso, eu vou falar sobre a absorção higroscópica da água e condensação capilar. Ela ocorre quando a umidade em esses materiais pode ocorrer por dois mecanismos principais: a condensação e a absorção higroscópica. A condensação capilar ocorre quando a água se condensa nos poros desses materiais devido à umidade relativa do ar e ao tamanho dos poros. Da mesma forma, a absorção higroscópica ocorre quando os sais presentes nesses materiais atraem a umidade do ar. Levando em consideração a quantidade de umidade de um material, depende de diversos fatores, como o tipo de material, as condições climáticas e a presença ou não de sais.
Algumas medidas protetoras que a gente leva em consideração para combater a umidade excedente em paredes são como a impermeabilização horizontal e vertical, injeções de produtos químicos também. Já para lidar com a umidade de condensação, é fundamental melhorar a ventilação desse ambiente e, além disso, investir em um isolamento térmico eficiente que evita a formação de pontes térmicas. No caso de infiltrações, a impermeabilização vertical e a drenagem são essenciais para eliminar esse excesso de água presente. Agora eu vou falar um pouco sobre as manchas de fachadas por contaminação atmosférica, que elas podem ocorrer devido a partículas contaminantes, e também eu vou falar sobre outros fatores que influenciam esse manchamento. Então, geralmente é ocorrido de danos decorrentes de absorção de água e substâncias agressivas. Isso pode ser tanto por meio de corrosão mecânica, que leva a uma cristalização de sais nos poros dos materiais, gerando pressões que levam à deterioração dessa estrutura. Os sais mais comuns nessa corrosão mecânica são sulfatos, cloretos e nitratos. Além disso, ocorre também uma corrosão química, que ela ocorre pela ação dos ácidos que estão presentes devido à poluição atmosférica. E eles reagem com os componentes desse material, como carbonato de cálcio, que transformam em soluções mais solúveis e causam a deterioração. A corrosão por esses cloretos é especialmente relevante em estruturas de concreto armado, porque ele leva à corrosão dessas armaduras. Além disso, a gente tem a corrosão biológica, que ela é causada por micro-organismos, como as bactérias, fungos e águas, e eles proliferam em ambientes úmidos, que podem causar manchas ou deteriorações nas superfícies que levam até mesmo à fragmentação desse material. Além disso, a gente também tem a perda do isolamento térmico, que é relativo quando a umidade dos materiais da construção ela reduz a capacidade desse isolamento térmico, que favorece a formação de condensação e proliferação de micro-organismos que aceleram o processo de deterioração. Então, após isso, a gente entende de alguns dos fatores que podem influenciar no comprometimento dessa estrutura, e a gente leva algumas soluções. Então, a gente tem tanto recomendações na fase de projeto, na fase de execução e também na fase em outras fases. Então, primeiramente, na recomendação de fase de projeto, a gente leva em consideração sempre a escolha dos materiais. Então, como dito no texto, diversos fatores devem ser considerados para escolher os materiais do revestimento, como as condições climáticas da região, as características desse terreno e as exigências funcionais de cada ambiente. É fundamental que seja realizada uma análise e detalhada das condições de exposição e agressividade do meio. Então, de acordo com a classificação que ele se encaixar, você vai selecionar os materiais que ofereçam maior durabilidade e resistência às solicitações que eles vão ser submetidos. E para garantir que a qualidade e a durabilidade desses revestimentos, também é necessário que haja uma documentação técnica disso. E essa documentação ela vai incluir, além das especificações técnicas dos materiais, os procedimentos de execução e os critérios de aceitação, para realizar um controle rigoroso e também para adicionar ainda mais uma segurança, né, nessa fase de projeto, é necessário que haja um controle rigoroso de todas as etapas da obra, desde a aquisição dos materiais até a execução do serviço. Então, na hora também de detalhamento do projeto, é levado muito em consideração que é fundamental prever elementos como pingadeiros, molturas, cimalhas que ajudam a direcionar o fluxo de água e a evitar a concentração em pontos vulneráveis, como juntas e caixilhos. Então, por exemplo, quando não há uma pingadeira, é possível que aquela água ela vá incidindo na parede e isso vá deixando manchas ao longo do tempo, como citado anteriormente, como que pode ocorrer essas manchas. Então, além disso, tem que ser pensado também uma geometria das fachadas para que seja fácil de fazer uma limpeza e também a fim de que evite o acúmulo de sujeira ali. As instalações de prumadas externas de águas pluviais também requerem atenção.
Então, sempre pensar em como a água da chuva vai incidir. E, além disso, é importante utilizar espaçadores para evitar que esse contato direto com a alvenaria e o acúmulo de umidade. Também tem que ocorrer uma verificação periódica do estado das tubulações e é fundamental que outros cuidados sejam tomados, tipo isolamento térmico, impermeabilização das lajes, a inclinação adequada de superfícies horizontais para que essa água siga o seu fluxo, além de um correto dimensionamento de ralos, condutos de água e realização também de ensaios de estanqueidade de caixilhas e adoção de medidas para evitar o acúmulo de água em elementos com seções em U. Já na fase de execução, a gente tem que levar em consideração as especificações do fabricante, para evitar a mistura de materiais incompatíveis, como a execução de camada de embolso e reboco. Eles devem seguir um processo incluindo a utilização de taliscas e guias para que haja uma planicidade da superfície. E também é fundamental garantir que a aderência entre essas camadas de argamassa e de base evitem a formação de bolhas de ar e imperfeições. O tempo de cura dessas camadas também é importante para que a estrutura ela ganhe resistência e a proteção desse revestimento contra ação de sol e vento no primeiro momento também é essencial para que evitem fissuras ou perda de umidade por meio. Além disso, a textura final do reboco ela deve ser adequada ao tipo de revestimento aplicado para que haja uma garantia da aderência e da durabilidade do acabamento. Outro ponto também de recomendação na fase de execução são em relação aos revestimentos cerâmicos. Então, sempre tem que ter um assentamento muito bom para que não tenha descolamentos, desgaste posteriormente. E é fundamental que seja preparada uma boa base, então regularizada. A argamassa ela tem uma proporção correta na hora de ser colocada e a aplicação correta dessas peças. Então, geralmente, uma mão de obra especializada vai fazer muita diferença nesse ponto. Então, aqui a gente cita algumas formas de como essa argamassa deve ser preparada e aplicada. Nesse caso, ela deve ser preparada em pequenas quantidades e aplicada de forma uniforme. As peças cerâmicas elas devem estar limpas e assentadas corretamente, de forma que elas sejam pressionadas firmemente contra a argamassa. Além disso, também tem a questão do rejuntamento, que ele deve ser feito com um produto específico e aplicado após um tempo de cura da argamassa. E além disso, a limpeza desse revestimento deve ser feita com todo o cuidado para que evitem danos no acabamento final. Além disso, agora, como a gente já teve recomendações na fase de projeto, recomendações na fase de execução, fica por conta da pessoa que comprou também que ela siga as etapas de recomendações na fase de manutenção. Então, para garantir que ela tenha uma durabilidade estética do revestimento, é fundamental que a pessoa que executou ou que projetou, ela elabore o manual de uso, de operação e manutenção, que posteriormente a pessoa que está com o projeto em si, que comprou a casa, a estrutura, o edifício, enfim, ela siga essas orientações. E o que deve conter nesse material? Ele deve conter as informações mais detalhadas possível sobre cada tipo de revestimento presente na edificação. E essas especificações, elas incluem tanto as especificações técnicas dos materiais, as condições também de uso adequados, procedimentos de limpeza e manutenção e instruções de pequenos reparos, além de orientações para as futuras instalações. Por exemplo, nesse ponto ele não pode tirar essa parede, porque ela tem função estrutural. Então, tudo isso deve estar nesse manual para ser um guia mesmo de utilização. Além disso, essa responsabilidade de elaboração desse material é exclusivamente do construtor ou do incorporador da obra, enquanto a responsabilidade de manutenção é exclusivamente feita pelo usuário. Assim se encerra a fase em relação aos revestimentos de argamassa. Muito obrigada, até a próxima.